Olá pessoal, hoje nós vamos discutir a separação de cátions em solução. A aula anterior, aula 16, nós discutimos a separação de ânions. O conceito é praticamente o mesmo, só que são reações diferentes, procedimentos diferentes, e também nós vamos discutir um pouco o chamado teste da chama. Na aula 16, assim como na aula 17, o importante dessas aulas ela tem mais um fator histórico, para vocês terem um entendimento, de como se dava a química analítica, embora esses procedimentos ainda são utilizados atualmente, mas a partir dos anos 80, como eu já disse em outras aulas, houve uma instrumentalização da química analítica e hoje nós temos processos instrumentais que realizam esses experimentos de identificação e quantificação de substâncias inorgânicas. Mas todo o século passado, até os anos 80, toda a reação de identificação de inorgânicos, de minérios, se dava exatamente nessa maneira das reações gravimétricas e também volumétricas, que nós convencionamos nas nossas aulas como a química analítica clássica ou química analítica de via úmida. Via úmida porque ela se dá totalmente via reações, totalmente dentro de um tubo de ensaio. E esses experimentos, eles são experimentos longos, demorados, Então, a ideia nessas duas aulas é passar um conceito formativo para vocês de como se procede essas metodologias analíticas. Para a consulta de vocês no material de apoio, lá eu coloquei todo o roteiro, consta mais ou menos de mais de 50 páginas, onde tem todas as reações envolvidas individualmente e depois para a separação de misturas, onde as misturas elas são organizadas conforme as famílias dos cátions. Famílias, esse conceito de família ainda não é muito claro para vocês, porque vocês não tiveram o curso de Química Inorgânica, que será nos próximos semestres. Mas, então, esse conceito nessas duas aulas, ele tem esse caráter formativo. Bom, primeiro nós vamos falar da identificação dessas três espécies, sódio, potássio e amônio, utilizando o chamado teste de chama. Esse teste de chama é muito utilizado ainda hoje, mas, como eu disse, de uma forma instrumental. Nós temos o equipamento, analisador de chama, que nada mais é do que ele queima a amostra, tem as suas chamas, seus espectros de luz, e ele é capaz de, através de um software, identificar quem é o componente e quanto tem desse componente. Já discutimos várias vezes que a intensidade da luz, ela está diretamente proporcional à concentração da espécie presente. Bom, existe uma série de elementos, nós vamos mostrar aqui três, mas se vocês, como eu mencionei, se vocês ir lá conferir no material de apoio, vocês vão ver que o teste de chama pode ser aplicado para vários compostos, porque cada composto, quando ele é queimado, quer dizer, é fornecido energia, ele vai para o seu estágio de maior energia e então emite luz característica, com comprimento de onda característico e com coloração definida, e é possível visualmente um químico analítico experiente olhar uma chama e saber pela coloração qual é o composto que está presente ou majoritariamente presente naquela mistura.
Em laboratório, basicamente, nós fazemos como? Né? Pegamos um fio de platina, né? Mas muitas vezes nem usamos um fio de platina, nós utilizamos, né, um próprio clipe desses de fixar papel, lavamos a solução, essa haste de metal com ácido clorídrico concentrado para remover todas as impurezas ali presentes e colocamos em contato com a amostra é sempre sólida, né? Aqui o teste de chama se faz com amostra sólida, né? Diferente como nós vimos na análise dos ânions, que nós temos que abrir a solução. Aqui não, né? Você pega a amostra sólida e aí você pega uma pequena quantidade, né? Na realidade ele está úmido porque você lavou com essa solução, você simplesmente passa no recipiente aonde está a amostra e vai ao bico de Bunsen, né? No meio da chama, né? Não pode ser nem na ponta e nem muito embaixo, aqui no meio, e ele vai fazer o quê? Né? Ele vai entrar em combustão e aí ele vai fornecer essa chama, né? Então, né, como aqui está a explicação, né, experimental que eu mencionei abaixo, anteriormente. Então é sempre, nós pegamos um fiozinho, né, uma haste metálica e limpamos essa haste metálica, pegamos basta um pequeno cristal dessa amostra e nós vamos queimar essa amostra, vamos assim dizer, né? Então, no caso do sódio, ele vai produzir uma chama levemente azulada, né, inicialmente, e aí ela vai transformar em amarelo, um amarelo característico do sódio, né? Então, repetindo, né, o que seria em laboratório, já a haste limpa e levamos inicialmente ela é dessa coloração e quando você tem esse aquecimento, ele produz essa chama intensa amarela que é característica do sódio, né? E não existe outro composto que ao ser queimado, seguindo esse protocolo, que vai dar uma informação, né, similar quanto à cor, é a cor característica do sódio. Bom, o potássio, né, ele tem uma chama já totalmente diferente do sódio, né? Faz-se o mesmo procedimento com a haste, limpa a haste, né? Se possível, pegue, no caso de platina, a gente limpa porque platina é caro, mas quando a gente usa, né, um material como o clipe, a gente joga fora, pega um novo, né? E você vai fazer o mesmo procedimento e vocês podem ver, né, a coloração totalmente avermelhada, é um vermelho característico do potássio. Nenhum outro componente vai ter essa coloração, né? Tem parecido, estrôncio também forma uma chama, né, bastante intensa, né? Eu coloquei lá no material de apoio de vocês as outras chamas características desses compostos, né? E eles, um show de cores bem interessante, né? Na realidade, essas colorações diferentes é que fazem parte, né, por exemplo, de fogos de artifício, aquela combinação de cores, você se faz com elementos inorgânicos, né? Bom, então, até aqui, né, são dois exemplos que eu só coloquei sódio e potássio, nem discuti a amônia, né, mas para vocês entender, né, como se fazia e faz química analítica. Até os anos 80 isso era feito visualmente, não existia equipamento. Hoje nós temos os espectrômetros de chama, né, espectrofotômetros de chama, aonde a substância é queimada, o espectrofotômetro absorve, né, a quantidade no comprimento de onda de cada cor e dá a informação do composto, né? Mas você encontra ainda laboratórios que fazem o teste manual, né? Mas, bom, também, da mesma maneira que eu demonstrei na aula 16 a separação de ânions, nós podemos separar os cátions, né, de várias famílias. Aqui nós vamos discutir o magnésio, cálcio, estrôncio e bário.
Esses 4 elementos também podem ser identificados por chamas, né, e também por via úmida. Na realidade, antes da instrumentalização dos laboratórios de química analítica, o que se fazia? Fazia um teste de chama, que era preliminar, e depois você fazia a confirmação, né, do teste de chama via o que nós chamamos via úmida, no tubo de ensaio. As reações confirmando se realmente era aquele elemento que se tinha identificado no teste de chama. Hoje, com a automação, né, no espectrômetro de chamas, né, é feito somente o teste de chama e ele é capaz, né, via software, distinguir, né, principalmente quando é mistura, né, às vezes o teste no olho acaba uma cor sobrepondo a outra. Mas num equipamento com a ajuda de um software, ele consegue fazer essa decomposição, né, da intensidade da luz e não ter dúvida quanto qual é o composto. Então, o que se faz, né? Uma das maneiras que nós fazemos em laboratório é o chamado extrato com soda, ou soda, hidróxido de sódio, né? Ele é levemente aquecido, né? 60 graus, né? O que nós fazemos, né? Lembre que eu já disse na aula 16, né, que nós temos que abrir a amostra, né? Primeiro vai se proceder a abertura da amostra. Se ela é um sólido, é uma rocha que eu preciso analisar, por exemplo, esses 4 elementos, né, eu tenho que abrir essa rocha, né, ter uma massa conhecida, que geralmente essa abertura se dá por ácido, né, e depois nós vamos basificar ela com hidróxido de sódio e hidróxido de amônio, né, até ter ela totalmente hidrolisada e, consequentemente, os cátions formados, os hidróxidos, né, inorgânicos, que são hidróxidos que têm pKa's definidos, né? Lembrando que os processos de separação via úmida de ânions e de cátions se dá baseando nas reações, né, de precipitação somado à perturbação de equilíbrio químico que nós conseguimos, então, separar esses compostos. Essa perturbação do equilíbrio químico, muitas vezes, quando nós temos esse sistema automatizado, nós não precisamos, né? Simplesmente a gente abre a amostra e da amostra sendo aberta, a amostra aberta é ela passar do sólido para o líquido, então ela é toda solubilizada, isso chama abertura da amostra. Nesse momento, nós já procedemos à análise no equipamento instrumental, né? Então, a partir desse procedimento de extrato de soda, né, a gente elimina os interferentes, porque quando eu coloco o extrato, né, de soda, aqui, hidróxido de sódio e carbonato de sódio, dou um aquecimento por 10 minutos, né? O que vai acontecer? Vai formar os carbonatos de cálcio, magnésio, estrôncio e bário. E o resto vai continuar lá em solução, né? Lembre que o que nós fazemos nessas separações? Nós pescamos as soluções, os compostos, né, na solução, formando um precipitado. Partindo desse precipitado, nós vamos lavar, sempre vamos lavar ele. Para quê? Para ter certeza que algum íon que está adsorvido ou na camada externa do nosso precipitado seja eliminado e não fique lá mais presente. Bom, ele estando lá, né, nós vamos passar, então, fazer, né, depois que nós temos a formação desse precipitado, né, tiramos, eliminamos, geralmente o que nós fazemos um controle com padrão. Temos a nossa amostra e fazemos uma mistura com padrão para a gente ir comparando, né? Então, quando a gente tem o padrão,
que a gente pega aquelas espécies isoladas lá na prateleira e fazemos a mistura. E depois seguimos a nossa amostra e vamos comparando as duas. É uma maneira de guiar, né, no laboratório. Bom, seguido esse procedimento, né, de formação, né, nós temos aqui agora, né, a formação, né, dessas espécies, né? Aí a primeira espécie que nós vamos o quê? Quebrar o equilíbrio é o magnésio, né? Então, o que nós fazemos, né? Depois disso, né, nós acidificamos, né, essa solução, esse precipitado na realidade, tentamos solubilizar, parte dele vai solubilizar, se tiver magnésio, a outra parte vai continuar na forma de carbonato. Quando nós fazemos essa nova acidificação, né, desse precipitado todo aqui, e novamente aquecemos, né, jogamos o filtrado com todas as coisas, com os ânions que estavam lá, né, não queremos mais ânio. Se nós quisermos analisar os ânions, vamos seguir aquele protocolo discutido na aula 16. Né? Bom, aí nós vamos fazer o teste para o magnésio. Né? Acidifica, quando você acidifica, somente o magnésio é dissolvido, enquanto os outros continuam precipitados. Fazemos a filtragem, a lavagem, né? E fazemos então, depois de acidificar, hidróxido de amônio e tampão fosfato de sódio. Nesse momento ele forma um complexo, né? Um complexo cristalino. Né? Lembre da aula de formação de complexo que nós discutimos. Esse complexo ele tem um formato único de magnésio. E, claro, a olho nu você não vê, né? Só vê a formação de um cristalzinho. Quando você coloca esse cristal, né, no microscópio, ele vai ter, né, um formato de uma folha. Né? Lá no material de apoio vocês vão ver como é o formato. E ele é clássico, e aí você identifica o magnésio. Os outros, né, você, novamente, vamos seguir essas etapas né, pega o precipitado, lava e segue cada etapa daquelas, né, de dissolver, vai ficar algum precipitado, você pega o filtrado e vai fazer uma reação de identificação. Né? Aqui, então, nós vamos pegar os três, em tese, né? Se for o controle que você vai estar preparando, vai ter os três. Se não, é o que tem na amostra, você não sabe o que tem na amostra. Né? E aí você vai ter carbonato de cálcio, carbonato de estrôncio e carbonato de bário. Você vai acidificar com ácido fraco, né, ácido acético. Né? Se for necessário, vai aquecer, mas você tem que dissolver, que você vai ter os três totalmente dissolvidos agora. Fazendo esse procedimento, você vai precipitar com dicromato de potássio. Né? Então, você vai gotejar de cromato de potássio e você vai, se tiver bário, você vai formar o cromato de bário. Então, aí você vai, se tiver um precipitado, é porque é cromato de bário. Você vai retirar esse precipitado e sobrou ainda um filtrado, que pode ser cálcio e pode ser estrôncio. Então, você vai fazer as reações de identificação, né, de cálcio e de estrôncio. Novamente, você desloca o equilíbrio no sentido da basicidade, colocando o quê? Amônia, hidróxido de amônio, né, em tampão carbonato. Você vai, né, formar um novo precipitado. Né? Esse precipitado, né, ele ainda pode ter cálcio e estrôncio. Né? Então, esse novo, agora você pode fazer o quê? Né? Fazer a reação de identificação de cálcio e de estrôncio. Como você faz? Novamente se acidifica, né, em meio não tão agressivo, em meio de ácido acético. E você separa em dois tubos de ensaio esse precipitado que agora foi redissolvido, você tem uma solução. Você vai fazer o teste para o estrôncio. Como é o teste para o estrôncio? Você vai colocar, né, sulfato amoniacal. Se tiver estrôncio, vai formar o sulfato de estrôncio, né, extremamente amarelo e visível.
O outro tubo de ensaio você vai reagir, né, com o oxalato de amônio. Se formar um precipitado, o oxalato de cálcio branco, né, às vezes precisa de você aquecer, vai ser o cálcio. Né? Bom, então, esse é o esquema de separação desses 4 compostos, tanto por via e também por chama, né, que eu mostrei sódio e potássio, e esses 4 elementos, né, uma demonstração histórica. Bom, era isso que eu tinha a falar para vocês nessa aula, mas para o entendimento completo, vocês precisam, né, de ler o manual completo de análise de cátions e ânion em via úmida. Muito obrigado a todos.